Disse o Senhor a Noé: entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim no meio desta geração. Pai amado, obrigado por tua palavra. Eu peço a tua bênção sobre a mesma, no nome precioso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Tenho falado um pouco aos domingos sobre a importância da gente construir uma vida com Deus e não sermos crentes tipo francos atiradores, mas construir algo com o Senhor numa caminhada diária, semanal, mensal e até que a morte nos una mais ainda. Porque isso é essencial e fundamental, não somente questão do que Deus pode fazer por nós, mas também em relação à vida eterna. É comum a gente, nos dias atuais, ver um tipo de fé, ou ser anunciado, pregado, na qual a maioria das pessoas querem ou são induzidas a ir a determinado lugar para receber uma bênção, uma recompensa imediata. É famoso, né? Aquela fórmula: toma isso, faça isso, e é o tiro e queda. Então a gente tem visto isso largamente anunciado, pregado. Na realidade, há uma mensagem, esse tipo de mensagem que é pregada, ela é feita de forma a dar a entender que Deus precisa recompensar a pessoa que crer nele, que apareceu lá num culto, numa determinada campanha, determinado trabalho. Então, como alguém apareceu lá, como alguém disse crer, então Deus precisa recompensar. Se você prestar bem atenção, tem sido pregado em larga escala, posso assim dizer, um evangelho que parece que Deus é eterno devedor do homem. Como se Deus estivesse devendo alguma coisa a nós. É anunciado de uma forma sutil, velada, como se Deus estivesse devendo algo ao homem. E, portanto, o Deus precisa e tem obrigação de abençoar esta pessoa, porque ela diz que crê, porque ela entrou em determinado movimento, campanha. Deus deve alguma coisa a nós. E essa mensagem é muito sutil. Ela é velada. É por isso que quando as coisas parecem não dar certo, as coisas não estejam dando certo, muitos acabam, de certa forma, culpando a Deus. Deus está me devendo. Deus não está me abençoando. Eu fui fiel ao Senhor. Eu sou fiel, eu fiz isso. E essa mensagem, no mundo, ela ocorre de uma forma mais aberta. Porque se Deus fosse bom, o mundo não estaria como está. Então, de certa forma, ele é culpado pela situação em que se encontra o mundo. E isso foi passado para a igreja em larga escala. As pregações muitas vezes são feitas para você exigir que Deus te abençoe, porque afinal de contas, você fez um favor em crer nele. Você fez um favor em aparecer num culto em algum lugar para
participar de uma celebração religiosa. Isto é tão claro que é só você observar como há no sentimento de muitas pessoas, algo como se Deus estivesse devendo a ela. Por que Deus não faz isso? Por que Deus não faz aquilo outro? Por que Deus não atende esta oração? Por que Deus... E então, quando as coisas não andam bem, elas atacam, ou o primeiro pensamento que ocorre, Deus não está sendo fiel para comigo. Ou, se não é algo direto contra Deus, no mínimo, vem problemas na igreja, no local onde se diz congregar. Mas essa mensagem é antiga, ela não começou agora. Ela começou lá no Éden, quando o inimigo conseguiu passar uma mensagem para o casal, de que Deus estava ali enganando a eles, que Deus estava devendo alguma coisa a eles. E hoje muitos vivem esse tipo de evangelho, talvez nem perceba, mas basta você ouvir certas pregações, certos convites, para você ver claramente que é colocada dessa forma, que Deus é um devedor e que Ele tem obrigação, porque nós cremos nele, então estão fazendo um favor por ter crido nele, então Ele precisa nos abençoar, e logo a bênção precisa ser rápida. Com isso, está se perdendo a essência do evangelho que glorifica o nome do Senhor. Do Senhor que chama para perder. O evangelho cujo propósito é servir a Deus de coração, é ser fiel, é trabalhar para Ele, é honrá-lo. Que sente um evangelho que te traz alegria e realizações por servir a Deus, mesmo que você esteja passando por dificuldades. Um evangelho que não atribui a Deus qualquer tipo de falta, mas que entende que Ele está no controle, mesmo quando nós não entendemos certas circunstâncias, certas atitudes, coisas que ocorrem conosco. Está se perdendo essa visão. Aos poucos, pessoas estão abandonando essa necessidade, não estão entendendo de construir uma vida sólida com Deus, de construir algo permanente. Por isso, se você quer construir algo permanente, algo duradouro, algo que leve tempo para entrar e sofrer algum tipo de desgaste, você precisa fazer com o melhor material, ou pelo menos um bom material. Então, construir uma vida cristã que lance fundamentos sólidos para que o Senhor possa, de fato, nos abençoar de forma permanente. Pessoas não estão entendendo este princípio. Não estão entendendo a necessidade de criar uma amizade com Deus, de andar com Deus, de caminhar com Deus, de passar anos servindo ao Senhor, em tempo e fora de tempo, de criar raízes em determinado lugar, onde a sua necessidade espiritual é satisfeita, principalmente pelo pão da pregação da palavra. Deus chama homens não para uma aventura de alguns meses, não para uma aventura de alguns anos, mas Deus chama homens para caminhar por toda a vida numa comunhão íntima com Ele, quer em tempo ou fora de tempo. São essas pessoas que constroem uma vida sólida neste mundo e uma vida sólida para a eternidade. Deus está chamando pessoas, buscando pessoas, e quero caminhar com Ele no inverno, no verão, ou em qualquer circunstância. Ser um cristão autêntico, fiel, alguém construa algo que permaneça inabalável, mesmo que venham as profundas tempestades da vida. Porque mais cedo ou mais tarde passaremos
por alguma situação que talvez venha nos abalar a nossa confiança e fé, ou seja, de quem não tem construído algo com Deus. Esse texto nos fala algo maravilhoso. O Senhor, Ele fala de uma recompensa. Não porque Noé fosse bom. Tanto não era bom que depois saiu da arca, tomou um porre e criou um problema sério. Mas fala de algo, de uma recompensa, de alguém que, se entendermos literalmente, ele passou pelo menos 120 anos pagando um preço, semeando com lágrimas, semeando com perseverança, com fé. O início dessa história está em Gênesis 6, versículo 13 e 14. No versículo 3, Deus revela que seu Espírito não agirá para sempre no homem, não vai tentar ficar lutando para mudar uma geração que não queria mudar. Mas no 13 vai dizer assim, então disse Deus a Noé, resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia da violência dos homens. Eis que os farei perecer juntamente com a terra. Faze uma arca de tábuas de cipreste. Nela farás compartimentos e a calafetarás com betume por dentro e por fora. E no versículo 22 diz assim, do mesmo capítulo, assim fez Noé, consoante a tudo o que Deus lhe ordenara. Glórias ao Senhor. Assim fez Noé. Para uma pessoa talvez sem entendimento, vai achar que foi tudo do dia para a noite. E não foi. Entre o capítulo 6, ao chamado de Noé, o desafio que Deus fez para este homem, e esse capítulo 7, versículo 1, quando Deus diz, entra na arca, tu e tua família, passaram-se aproximadamente 120 anos. Se nós entendemos como algo literal, e penso não haver motivo para não entender como algo literal. 120 anos. Imagine um homem, irmãos, batalhando um longo período. O que este homem passou durante a construção desta arca? Certamente ele sofreu de tudo que você possa imaginar. Zombaria, escárnios, desprezo dos de fora, talvez dentro de casa. Mas ele também, obviamente, passou por muitos desânimos pessoais. Talvez ele tenha em algum momento questionado a si mesmo, será que realmente o que Deus diz que vai destruir a todos por água de dilúvio vai acontecer? Ele passou, irmãos, pois é um período muito longo para alguém não sofrer essas nuances desse desafio a qual Deus chamou Noé. Mas eu faço uma pergunta e certamente responderei. O que capacitou Noé a vencer e a concluir a construção da arca diante de tanta oposição que ele enfrentou? Como essas às quais me referi e outras que talvez não possamos perceber. O que o capacitou a chegar ao final? A ouvir essa palavra maravilhosa do Espírito Santo, entra na arca, tu e tua família, porque reconheço que tens sido justo no meio de uma geração perversa, justo diante de mim. Há pelo menos uma coisa fundamental, meus irmãos. A certeza de que o Senhor cumpriria sua promessa. A fé, eu já disse, não está isenta de sofrermos momentos de questionamentos. Ninguém vai crer e não passar por alguns momentos de será. Isso não existe.
Basta olhar para Abraão e ver isso. Basta ver alguns grandes personagens que passaram por isso. Mas isso não anulou a fé deles. Noé tinha certeza de que o Senhor iria cumprir aquilo que ele havia falado. Mas observe que o tempo dele não era muito diferente do nosso. A não ser no contexto, né? Mas eu falo em termos de pecado. Em termos de olhar para o tempo. E humanamente falando, não haver nenhuma possibilidade de que Deus iria realmente poder cumprir. Porque às vezes somos levados pelo que vemos. Mas ele acreditou que o que Deus havia revelado e que o Senhor dissera que faria, ele creu que Deus faria, então ele coloca a mão no arado. Porque ele também estava construindo a sua própria salvação e da sua família. Ele então põe a mão no arado, porque ele acredita, Deus vai cumprir. Quando todos zombavam, quando ninguém creu, porque realmente além da família, ninguém creu, 8 pessoas somente entraram na arca quando Deus anunciou o dilúvio ali que estava para acontecer. Apesar de ninguém acreditar, Noé creu. Noé permaneceu firme. Nós precisamos entender que o responsável pela sua fé é você. Você precisa ter certeza daquilo que Deus fala contigo, que está no seu coração. Deus não depende que 2, 3, 4 pessoas creiam no que Ele diz que fará através da sua vida ou por você. Ele precisa que você creia. Ele creu. Ele colocou a mão no arado. Pessoas zombavam. Você é louco, Noé. Você é louco. Você perdeu a tua sanidade, o equilíbrio. Que isso é impossível, Noé. Isso não vai acontecer nunca. Você está perdendo tempo. Você está velho, calejado. Você é louco. E como ninguém creu, eu penso que ele trabalhou praticamente sozinho. Ninguém vai ajudar alguém a realizar um sonho, uma visão, se não acredita no sonho e na visão daquela pessoa. Mas ele acreditava. Sem que tenha passado por desânimos, mas ele não abriu mão. Porque Deus poderia, que ele, no coração dele, Deus iria cumprir. E ele trabalhou. E finalmente chega a recompensa para como para o trabalho árduo no qual ele não abriu mão. Diante dos diversos e enormes desafios que se apresentam diante de nós, há muitas pessoas que têm abandonado a confiança na infalibilidade, na infalível palavra de Deus. Diante dos enormes desafios que nos cercam, desafios da constituição de manter a própria família, desafios de tratar da saúde, desafios do emprego, desafios da violência, desafios de todos os lados. Pessoas têm abandonado a confiança em Deus, na palavra. Pessoas olham para as promessas da palavra de Deus e acham maravilhosa. É lindo, mas é bom demais para ser verdade. É bom demais para se cumprir. Tem havido um abandono dessa genuína palavra de Deus. Parece um sonho. É como aquele homem à beira do caminho, na parábola do Senhor Jesus. Aquele que a palavra é semeada, mas ela fica sobre a superfície de um solo batido. Vem o pássaro, vem a ave e come aquela semente, na linguagem do Senhor, dizendo que ali representa o inimigo que rouba. Por que a palavra, a semente que simboliza a palavra foi semeada, mas ela ficou? Porque aponta para o coração que já não acredita muito.
Aponta para um coração que foi maltratado. Aponta para o coração que se fechou. Aponta para o coração que diz, é muito bom, é lindo, que houve um testemunho de vitória, de bênção do Senhor, talvez diga, olha, foi muito bom o que você fez na sua vida, mas eu não creio que Deus pode fazer na minha. E a palavra não penetra, não cai no coração, não penetra a terra do coração. O diabo vem, vai, come, rouba aquela palavra. Quantas vezes Deus libera uma palavra para sermos abençoados, mas permitimos que o inimigo leve. Então, temos visto pessoas abandonando essa confiança, porque os desafios são grandes e parece como que sonhos, as promessas do Senhor para a nossa vida, para cada situação. Deus não disse que seria fácil, mas Deus também não disse que não se cumpriria. A Bíblia fala de uma personagem que diante da atual circunstância na qual se encontrava, ouviu algo que para ela foi como um sonho. Mas essa personagem disse, não, comigo não dá mais. Para ela o tempo havia passado. Está em Gênesis 18. Gênesis 18. Versículo 9. Então lhe perguntaram, Sara, tua mulher, onde está? Ele respondeu, está aí na tenda. Disse um deles, certamente voltarei a ti daqui a um ano. Sara, tua mulher, dará à luz um filho. Sara o estava escutando à porta da tenda atrás dele. Abraão e Sara eram já velhos, avançados em idade. E a Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres. Riu-se, pois, Sara no seu íntimo, dizendo consigo mesma, depois de velho, e velho também o meu Senhor, terei ainda prazer? Diz o Senhor a Abraão, por que se riu Sara, dizendo, será verdade que darei ainda a luz, sendo velha? Acaso para o Senhor há coisa demasiadamente difícil? Daqui a um ano, neste mesmo tempo, voltarei a ti, e Sara terá um filho, glória a Deus. Ela lá, querendo ouvir a conversa daqueles anjos do Senhor com Abraão, que vieram para anunciar a destruição de Sodoma e Gomorra, para tirar Ló daquela situação, por consideração a Abraão. De repente alguém pergunta, onde está a tua mulher? Eles sabiam até o nome dela, Sara. Abraão respondeu, ela está na tenda. E o Senhor então diz a ele, olha, voltaremos ou voltarei a ti daqui a um ano. Sara, tua mulher, dará à luz a um filho. Sara já tinha perdido seus sonhos. Sara já tinha perdido a esperança. Ela abandonou a sua terra junto com seu marido por causa de uma promessa. A única razão pela qual Abraão saiu de Padã Arã, de Arã, né, onde ele se encontrava, a única razão, depois que veio de Ur, se estabeleceu ali naquela região, foi a promessa de um filho. Ele não precisava de nada mais, ele tinha recursos. Ele era um homem rico. Dizem até, não sei, eu não votei nele, mas dizem que ele era até prefeito da cidade. Eu não votei. Mas não interessa. Ele não tinha nenhum outro motivo. Ele não precisava de nada. Ele estava no conforto da sua família, da parentela, respeitado.
pelo tudo que possuía. Mas ele só não podia ter aquilo que o seu coração mais desejava. E Deus conhecia esse Deus conhecia Abraão. Esse Deus do impossível olhou para aquela família, olhou para Abraão. E ele tinha um plano na vida daquele homem. Ele era idólatra, Deus ia tirá-lo da idolatria. Ele tinha um plano. Ele era um descendente de Sem. Talvez nem conhecesse a Deus. Porque Josué vai falar que ele era um idólatra. E via no meio dos ídolos, adorando ídolos. Mas Deus conhecia e Deus tinha um plano para eles. Então Deus vem e desafia. Ele não tinha motivo para sair da sua terra, a não ser por esta promessa: de ti farei uma grande nação. Te abençoarei. Te darei um filho. Foi a única coisa que moveu Abraão sair da sua parentela, do meio da sua parentela. Nada mais. E ele saiu. Passaram-se então muitos anos. Sara já tinha perdido a esperança. Ela olhou para as circunstâncias e ela diz: eu? Velha, meu senhor, velho, meu senhor? Não. E ela riu no seu íntimo. É muito bom para ser verdade. O Senhor que sabe todas as coisas disse: por que Sara riu? Ele então se apresenta e diz: não ri. Ele diz: você riu sim. Mas ele disse: vai ver se não vai cumprir a minha palavra. Deus não estava ali provando nada. Deus tem compromisso com aquilo que Ele promete. Deus não é obrigado a honrar a palavra do homem, mas a dele Ele honra. A dele Ele honra. E aquele casal havia dado um passo de fé no passado. No capítulo 21, nós vemos o cumprimento da palavra de Deus. Versículo 1 diz: visitou o Senhor a Sara como lhe dissera. Glória a Deus. E o Senhor cumpriu o que havia prometido. Sara concebeu e deu à luz um filho a Abraão na sua velhice, no tempo determinado, um ano depois que Deus lhe falara. Visitou o Senhor. Você sabe o que significa esse visitou o Senhor a Sara? Você sabe o que está por trás desse visitou? Tem muita coisa por trás disso, irmãos. Primeiro significa: Deus curou Sara da sua esterilidade. Ela era estéril. Simplesmente ela nem percebeu que fora curada. Porque quando o milagre acontece, muitas vezes nem percebe, porque você vê que já está mergulhado nele. É do dia para a noite. Amém ou não amém? Mas tem outra coisa. Romanos fala com maestria, Paulo fala com excelência. Abraão também estava ruim. Diz que ele creu contra a esperança. Quando Deus faz uma visita para cumprir a sua palavra, meus irmãos, milagres acontecem. Curas, transformações, mudanças, tudo acontece. Deus cumpriu a sua palavra. Mas nós observamos algo importante nisso. Abraão tentou um paliativo com Ismael. Mas você também precisa observar que neste visitou o Senhor a Sara e depois ela dá à luz. Aí tem pelo menos 25 anos. 25 anos onde Abraão precisou confiar em Deus
precisou construir uma vida com Deus, precisou ser uma bênção para o Senhor. Se tu uma bênção, disse ele, quando apareceu no capítulo 17. Precisou, foram 25 anos. A promessa continuou, não caducou, não envelheceu. Mas ele precisou andar com Deus. Esse andar com Deus, esse construir de uma vida com Deus, não aconteceu tão simples. Abraão errou, pecou, acertou, teve fé, se tornou incrédulo em algum momento, teve ânimo, desanimou. Abraão mentiu, fez tudo o que você possa imaginar, mostrando quão falho é o homem, quão limitado é o homem. Então, se for por causa de merecimento, ou porque alguém foi na igreja e Deus agora é obrigado a abençoá-lo, Abraão não teria sido abençoado. Mas apesar dos altos e baixos, dos erros e acertos, Abraão persistiu em seguir a Deus. Abraão persistiu em construir um relacionamento com Deus. Errava, falhava, Deus protegia muitas vezes, não era encobrir erro não, Deus protegia dele de sofrer consequências graves por causa do inimigo, tirava, expulsava, mas este homem passou 25 anos, andando para um lado e para o outro, perseguindo a promessa. Um dia estava dentro da tenda desanimado, um dia estava no lado de fora, dando glória a Deus. Um dia permanecia na terra, outro dia entrava no Egito, mas Deus expulsava ele de lá. Mas ele construiu algo com Deus. Muitas pessoas querem descansar na cama que não construíram, que não compraram, que não pagaram nenhum tipo de preço. Construir algo com Deus. Construir uma vida com o Senhor. Isso leva tempo, calos na mão, joelho no chão, fidelidade em tempo e fora de tempo, perseverança, não virar as costas, não abandonar a obra, não abandonar o serviço de Deus. No livro de Oséias tem algo maravilhoso para nós. No capítulo 6 de Oséias, o Senhor fala algo para nosso deleite. Oséias, no capítulo 6, Oséias depois de Daniel, se alguém tiver alguma dificuldade, depois de Daniel, então você vai chegar a Ezequiel, Daniel, Oséias. Se estiver ruim aí, vem para Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, aí você entra em Ezequiel, Daniel e Oséias. Se tiver dificuldade, você volta um pouquinho antes, vem a 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, Crônicas. Aí você vai Esdras, Esther, Neemias, Jó, Salmos, Bom, deixa para lá. Estou brincando com você. Mais confundi do que orientei. Como diz alguém antigo, estou aqui para... Bem antigo, né? Não estou aqui para... Parece que é esclarecer, mas para confundir. Não é o meu caso. O caso é abençoar a sua vida. Oséias capítulo 6. 6, no versículo de número 3. O que diz aqui, irmãos? Vamos ler juntos? Conheçamos como a alva, e ele descerá sobre nós como a chuva, como chuva seródia, que faz o quê? Glória a Deus. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Glória a Deus. Conheçamos e prossigamos. Mas esse versículo 3 tem algo bom demais para nós. Além dessa exortação de conhecer e prosseguir conhecendo a Deus.
construindo algo com Deus. Ele vai um pouco além. Ele fala até que ele diz, né, até que sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como a chuva, como chuceródia que rega a terra. Aqui o texto fala de chuva seródia. Na verdade eram as primeiras chuvas. Deus é tão fantástico que estas chuvas seródia, ou as primeiras chuvas, em outra tradução, elas caíam no mês de dezembro. E havia um objetivo para esta chuva seródia, que Deus mandava quando o povo estava obedecendo a Ele no mês de dezembro. Devido lá em Jerusalém, naquela região, ser muito seco, muito árduo, muito duro o solo, Deus mandava esta chuva em dezembro com o objetivo de amolecer a terra, aquela terra endurecida, o objetivo de amolecer a terra a fim de que ela fosse preparada, que tornasse possível a aragem para a semeadura. Começava mais o ano de semeadura, como o solo estava muito endurecido, a terra muito dura, então Deus mandava chuva seródia para o povo. Quando o povo estava em obediência, então ela amolecia o solo, e eles preparavam, aravam o solo, a fim de semear. Olha que Deus maravilhoso. Olha Deus cuidando do seu povo quando este andava em obediência, quando este construía algo com ele. Mas ele também, em outro texto, em Joel 2:3, não precisa ir, é o próximo livro, mas não precisa, vai dizer também das últimas chuvas. As últimas chuvas caíam mais ou menos ali no fim de março e o mês de abril. Essas últimas chuvas, elas eram necessárias, era necessária essas últimas chuvas para o desenvolvimento do grão que fora semeado, a fim de que houvesse uma excelente colheita, uma colheita abundante. Então Deus, na sua misericórdia, mandava as primeiras chuvas. A terra era amolecida, ou se tornava mais fácil a preparação para a semeadura. Eles aravam a terra, lançavam a semente. Logo no mês de abril, no final de março, mês de abril, vinham as últimas chuvas. E assim Deus fazia com que o povo tivesse excelentes colheitas. Eles dependiam totalmente desse ciclo de chuvas. E eles criam que Deus poderia mover as águas, e movia. Glória a Deus. Sem esse período de preparo, de chuva, seria muito difícil preparar a terra. Solo ressequido, duro. A luta seria muito grande. Deus, na sua bondade, o mandava para possibilitar preparo e semeadura, a fim do seu povo colher com abundância. Isso me ensina alguma coisa, irmãos. Semelhantemente, na vida espiritual, não é diferente. Não é diferente. Sem a graça de Deus, que nos possibilite construir algo com Deus, sem uma atitude de mudanças, de arrependimento, de fé, de obediência, de servir, é muito difícil que a gente tenha esta segunda colheita, esta chuva. Deus nos chama a caminhar com Ele. Há coisas que Deus fará por sua misericórdia de forma imediata. Mas o normal é uma caminhada. Deus manda a graça. Deus manda a primeira chuva. Deus fala pela sua palavra. Ele prega a necessidade de arrependimento, de mudança, de obediência, de fé, de caminhar, de insistir, de perseverar. Ele dá sinais. O início da vida cristã, quando realmente nascemos de novo, é muito bom, porque Deus nos carrega no colo. Mas você tem uma vontade. E você precisa decidir no seu coração.
servir a Deus, honrar a Deus, sempre decidir pagar o preço, ser fiel ao Senhor. Eu lembro que meu início com vida cristã foi um dos melhores. Tenho saudade deles. Pelo menos questão de que Deus me carregava em asas de águias. Lembro quando eu ia pregar, muitas vezes eu dormia e eu sonhava com a mensagem. Deus só faltava o anjo escrever para mim o esboço. Eu acordava, pegava o papel e caneta e fazia meu esboço à minha maneira lá. Deus dava tudo de mão beijada. Mas o tempo foi passando e é necessário você crescer, caminhar e tomar uma decisão de construir um altar com Deus. Porque Deus não opera em altar desobediente. Deus opera em altares que sejam obedientes. E quero ouvir sua palavra. E quero ser humilde, quero pagar o preço. Deus nos dá a graça necessária para a gente começar. É o empurrão naquele carro que precisa pegar. Ele vem com essa graça, são as primeiras chuvas de Deus para a nossa vida. Mas chega um tempo que você terá que decidir. Você vai aprender rapidamente isso. Você precisa construir algo com Deus. Levantar seu altar. Vem desânimo, vem tantas coisas, mas isso não nos afasta do Senhor. Sem essa preparação das primeiras chuvas. O agricultor teria uma colheita, se é que ele teria alguma colheita, mas se tivesse seria um fracasso. Mas Deus, na sua bondade, mandava a primeira chuva. E na sua bondade, mandava a segunda, as últimas chuvas. E assim, o povo tinha uma grande colheita, quando este povo andava com Deus. Deus continua sendo Deus. Ele continua sendo Deus. Quando Josué estava se despedindo do povo, ele reuniu esse povo, reuniu os líderes, fez o resumo de tudo e disse: nada deixou de se cumprir. Mas ele disse para o povo: eu já fiz uma escolha. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. É necessário prestar atenção nisso. Atitudes. E vocês escolham a quem servir. O povo, logicamente, eu disse: não, nós serviremos ao Senhor. Claro, a gente vai servir a Deus. Josué disse: vocês estão por fora. Como vocês estão? Não tem como servir a Deus. Não vamos servir, não tem como servir. A não ser que vocês façam alguma coisa. Façam algo. Lancem fora os deuses estranhos. Lancem fora os altares estranhos. Sirvam a Deus. Honre a Deus. Lancem fora para poder servir ao Senhor. Essa é a atitude. Você já tem garantido as primeiras chuvas. A segunda vai depender da sua atitude. Você já tem garantido. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Você já conheceu ou foi conhecido por Ele. Você precisa entender isso. Glória a Deus. O Isaac custa caro. O Isaac tem um preço. E por incrível que pareça, ele não é alcançado por meios humanos. O Isaac que transforma a nossa vida. O Isaac que é um divisor de águas na nossa vida. Ele ocorre quando a gente não pode fazer nada. Mas Ele pode todas as coisas. Quando a gente não pode fazer nada. Mas como Abraão, nós continuamos crendo que Ele pode honrar a sua palavra. Interessante. Você não pode adquirir o Isaac. Você não tem como conquistar o Isaac, que é a bênção que vai trazer mudança real e plena
e duradoura na sua vida. Não ganha por ofertas, não ganha por determinismo, não ganha por nada. O Isaac é uma dependência total de confiança em Deus, de que Ele não pode falhar. Por isso, é dito sobre Abraão, em Romanos 4, dos versículos 18 em diante. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de numerosa nação. E embora já tendo seu corpo envelhecido, amortecido, ele não levou isso em conta. Mas pela fé, fortaleceu-se, dando glória a Deus, crendo que ele era capaz de fazer o que ele havia prometido. O Isaac você não ganha na campanha. O Isaac é quando não te resta nada, a não ser uma confiança plena de que tudo pode dizer não, mas Deus pode todas as coisas. E você confia em Deus. Esse Isaac traz uma alegria que dura para sempre. Vê se entre os descendentes de Isaac, espiritualmente falando, tem problemas. Vê se Isaac trouxe problemas para Sara e Abraão. Não. Mas ele é decorrente de construir algo com Deus, de permanecer crendo, porque Deus não falha. Deus não falha. Eu termino numa leitura de Jeremias, no capítulo 1. Vá a Jeremias, no capítulo 1. Não vou tecer comentários, apenas ler. Disse aqui Jeremias, Deus diz para Jeremias, versículo 11. Veio ainda a palavra do Senhor dizendo, que vês tu, Jeremias? Respondeu, vejo uma vara de amendoeira. Disse o Senhor a ele, viste bem. Você está com a boa visão. Porque eu velo para a cumprir. Você viu bem. A minha pergunta é, nem vendo, estamos ouvindo bem? No nosso caso não é ver, é ouvir. Estamos ouvindo bem? Se estivermos ouvindo bem, então podemos contar com a graça de Deus. Pois Ele vela sobre sua palavra para cumprir. Na linguagem que às vezes eu uso na Bíblia, que às vezes eu uso a século 21, atualizada também, mas 21, esse versículo diz assim, Deus diz assim, viste bem, porque eu estou atento para cumprir a minha palavra. Eu estou atento. Acho muito legal essa colocação, estou atento. Ou seja, Deus está observando para cumprir a sua palavra. Que Deus te abençoe, no nome de Cristo Jesus. Amém?